Olá, né? Eu sou o professor Rogério. Então, no último vídeo nós estudamos um pouquinho aqui os primeiros movimentos, né, que levaram à Reforma Protestante. Então, como é que o Martim Lutero, né, ele questionava a autoridade da Igreja, ele questionava principalmente o que ele considerava exageros, né, no luxo, no pagamento das santas indulgências e como isso, né, vai impactar na organização da sociedade e principalmente também abrindo uma possibilidade de algumas reformas dentro do cenário político e econômico desses países que foram afetados pela reforma protestante. Bem, então, nós falamos na última aula sobre a reforma, né, a reforma alemã, né, a reforma prussiana, e agora nós vamos falar um pouquinho, né, da reforma francesa. Mas nós vamos falar um pouquinho dos antecedentes do nosso personagem principal de hoje, que é o João Calvino, e como o João Calvino ele vai inspirar também alguns monarcas, que no caso, né, um dos monarcas mais importantes, né, da Europa no século XVI, que é o Henrique VIII, né? E como o Henrique VIII ele vai fundar a sua própria religião. Isso também vai ser um ponto determinante, né, para a criação de um modelo protestante cada vez mais eficiente dentro daquele período. Bem, então, quando nós falamos em reforma protestante, né, então nós vamos falar hoje do calvinismo e do anglicanismo. Então, são correntes, né, teológicas, né, que elas são semelhantes em alguns pontos e elas são divergentes em outro. Então, quando nós falamos em Calvino, o Calvino ele estava mais ligado a uma questão da visão de prosperidade, né? Diferentemente, né, do Lutero, que acreditava que a salvação ela estava determinada pela fé, já o Calvino ele acreditava em que todo mundo já nascia com um destino traçado. Então, por isso que tem essa nomenclatura de predestinação. Então, né, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui dos antecessores do João Calvino. Bem, então, quando nós falamos em calvinismo, então, ainda que a reforma protestante tinha eclodido no século XVI, as raízes desse movimento começaram a emergir durante a Baixa Idade Média, no século XI até o século XV. Então, quando grupos cristãos passaram a questionar as normas, as práticas e as doutrinas da Igreja Católica, a quais ficaram conhecidos como aqueles que propagavam as heresias medievais, ou seja, que se colocavam contrário da doutrina católica romana. Bem, então, na Baixa Idade Média, quando começa a eclodir, principalmente, né, muitas guerras, começam a eclodir fomes substanciais, e também por conta das pestes, né, principalmente por conta da febre bubônica, vai fazer com que a autoridade da igreja comece a ser questionada. E isso vai levar a movimentos heréticos, então, movimentos que vão começar a questionar a autoridade da igreja. E isso nós vamos ver um pouquinho desses movimentos que deram a base para a reforma protestante, né, que de uma certa forma ou de outra, né, vai ser, né, um movimento que vai modificar toda a história da humanidade a partir do século XVI. Bem, então, dentre eles estavam os valdenses, né, então, grupos religiosos fundados pelo mercador Pedro Valdo, no século X, um movimento cristão de caráter ascético, né, então, os valdenses se defendiam, né, já defendiam muito dos pontos, né, de mais tarde seriam importantes para a reforma, então, exposto na profissão da fé de Valdo, então, que sobrevive até os dias de hoje. Então, dentre outras teses teológicas relevantes, né, então os valdenses pregavam, né, no caso, a suficiência da inspiração, da expiação de Cristo, então uma negação, né, do purgatório como uma invenção do anticristo, a queda do homem, né, e a negação da transubstancialização, né, então da questão do sacerdócio universal, então, a estrita aderência à Bíblia, que foi traduzida para as línguas da população, a recusa da veneração aos santos e a pregação da palavra por leigos. Então, são pontos muito importantes, principalmente a questão de que ele acreditava que o purgatório ele não existia. Então, o purgatório, que foi um dos elementos mais importantes para se controlar a mentalidade durante a Idade Média,
eles vão começar a negar essa questão, né? A questão também de um ponto bem importante de se voltar contra o culto das imagens. Então, isso vai fazer com que eles, né, fossem, né, muito perseguidos também naquele momento, levando que as igrejas, né, dependiam do culto, da veneração de alguns santos, para que mantivessem, né, de uma certa forma ou de outra, o seu, né, no caso, né, a renda ou as doações para eles. E também dois pontos importantes aí que é de suma importância, que é uma base também desses movimentos reformistas, que é a questão da tradução da Bíblia. Então, a Bíblia, até esse momento, ela era proibida de ser traduzida, né? Então, no caso, os valdenses, eles vão, né, traduzir a Bíblia para a língua materna da onde ela era pregada, que é algo importante de se compreender o que estava escrito ali, porque então, até então a Bíblia ela era escrita em latim e ela deveria ser lida em latim. Então, quando há a tradução da Bíblia, isso possibilita um maior entendimento da população. E um ponto também importante é a palavra, né? Então, os, os ritos, as celebrações serem feitas também por homens leigos, né? Então, a pregação da palavra por leigos, por aqueles que não têm uma educação voltada à teologia. Então, isso também é um ponto importante. Então, qualquer um poderia pregar a palavra de Deus, não apenas os sacerdotes. Então, nesse sentido, então, intensamente perseguidos pela autoridade católica, os valdenses buscaram se juntar ao nascente, né, ao nascente reforma protestante, então no século XVI, e com as resoluções né, de Champforam, né, no dia 12 de setembro de 1532, se tornaram formalmente parte da tradição calvinista. Então, o movimento influenciou significativamente a proeminente reforma suíça, né, no caso de Henrique, né, Bullinger. Então, a principal versão protestante da Bíblia, ela é em francês, então traduzida pelo Pierre Robert Olivetan, né, que com a ajuda de ainda jovens e recém-convertidos protestantes como João Calvino, né, foi parte baseada da versão dos valdenses do Novo Testamento, que talvez que teve auxílio em seu financiamento da produção da Igreja valdense. Então, dessa forma, é razoável supor que houve significativa influência do movimento valdense no calvinismo. Então, quando nós falamos em calvinismo, então o calvinismo ele foi baseado nessa nova corrente ideológica dentro da igreja que já vem, né, já vem sido realizada desde o século X, e isso vai ganhando cada vez mais força até no século XVI ela eclodir nesse movimento de insurreição. E isso é um ponto fundamental para nós entendermos como aquela sociedade ela precisava, né, de alguns pontos, né, de transformações. Bem, então, dentro desse cenário todo, então, entretanto, os personagens que teriam maior influência sobre a reforma religiosa seria o reformador inglês John Wesley, de 1320 a 1384, e o reformista tcheco Jan Hus, de 1369 a 1415. Então, o Youssef, ele foi, né, padre, doutor e professor de teologia em Oxford, sendo um forte crítico ao luxo e aos abusos e aos excessos por parte da igreja, e colocando-se contra a existência de um poder papal de qual forma de institucionalização da igreja, e defendia que a mesma deveria adotar a pobreza apostólica e afirmava que a verdadeira igreja era composta por assembleia dos eleitos, que não necessitavam de intermediários, pois possuíam um contato direto com Deus através do acesso às escrituras, tendo traduzido a Bíblia para o inglês. Então, nós temos toda essa versão aí que nós vamos discutir também. Então, mesmo nós pregamos, né, no caso, esses pensadores teológicos, né, eles vão começar a condenar o estilo de vida, de extravagância que os sacerdotes tinham, de ostentar riqueza, pregando o seguinte, que se, né, os primeiros apóstolos, eles eram extremamente pobres, então era um destino que os seus seguidores deveriam adotar esse mesmo princípio. E também a questão, né, de você, né, traduzir a Bíblia para a língua materna do país onde eles estavam pregando. Então, esse é um ponto essencial, como já foi feito antes. Né? Já tinham feito isso pelos valdenses, né? Então, nesse sentido,
era preciso levar a palavra para o entendimento da população e não ficar reclusa dentro das altas esferas da sociedade. Então, ele condenou as indulgências e a veneração de imagem de santos e a confissão auricular, né, e o celibato clerical. Então, apesar de ter recebido o apoio da corte inglesa, em especial por condenar o envio de dinheiro inglês a Roma, tendo chegado a ser conselheiro teológico da coroa, a reação da Igreja Romana às suas ideias foi dura. Então, o Concílio de Constança, de 1415, então, suas obras foram condenadas como heréticas, seus escritos queimados e proibidos de circular. E ele próprio foi condenado à fogueira póstuma, então fazendo com que os seus ossos fossem exumados e queimados, né, como uma forma de mostrar o poder da igreja. Então, no caso, como a igreja ela começa a ser questionada, então ela dá uma resposta à altura. Então, qual foi essa resposta à altura? A simplesmente perseguir todos aqueles que pregavam esse mesmo ensinamento, principalmente aqueles que eram, né, que de uma certa forma criavam alguns questionamentos aos dogmas que eram impostos pela Igreja Católica naquele período. Então, a questão, né, da veneração aos santos, né, no caso, né, do celibato, entre outras coisas, e principalmente o pagamento das indulgências, que era uma fonte de renda circunstancial da igreja. Então, a igreja ela tinha uma grande entrada de recursos a partir do pagamento dessas indulgências. Então, quando essas indulgências são questionadas, isso vai fazer com que a igreja responda de uma forma dura. Isso até mesmo depois da morte, né, do caso, né, do Yusuf. No caso, ele foi queimado, então os ossos dele foram queimados, ele foi exumado e os ossos dele foram queimados depois da sua morte. Então, é algo muito extremo se nós formos levar em consideração. Isso vai fazer com que, né, aqueles que ousassem ir contra as escrituras da igreja pensassem duas vezes contra isso. Bem, então, contudo, suas ideias se espalharam por outras regiões da Europa e influenciaram, né, o Jan Hus, também padre e professor da Universidade de Praga. Então, o Hus foi um difusor da ideia de Youssef. Então, ao defender a adoção da pobreza apostólica como parte do clero e o fim das indulgências, e também afirmando a Bíblia como a maior autoridade cristã, e declarando o Papa que não se seguisse, não deveria ser, né, obedecido. Então, visto que Cristo era o verdadeiro chefe da igreja, também antecipou algumas teses calvinistas importantes, tais como a depravação total, a expiação limitada e alguns trechos, né, de sua obra. Então, no caso, o Hus, né, ele vai beber da fonte de Youssef, né, e principalmente ele vai questionar pesado a autoridade do Papa. Então, para ele, quem estava no centro dos poderes da igreja era a Bíblia, e não o homem, no caso, representado pelo Papa. Então, nesse caso, o Papa, quando ele não estava alinhado aos ensinamentos da Bíblia, ele deveria ser retirado do poder. Então, isso vai fazer com que haja, né, essa excitação, né, essa forte aceitação, né, desse movimento, principalmente por conta da burguesia que estava ascendendo naquele momento. Né? Então, nós vamos discutir um pouquinho isso numa obra, né, do Max Weber, que é, no caso, né, que eu normalmente vou falar isso sobre filosofia, mas a ideologia protestante, então, no caso, como é que a ideologia protestante ela é fundamental para o crescimento do capitalismo. E a gente vai ver um pouquinho isso mais para frente. Bem, então nós vamos falar um pouquinho do João Calvino e seus ideais. Então, o João Calvino, ele exerceu uma influência importantíssima no desenvolvimento da doutrina reformada. Então, porém, além de sua influência sobre a doutrina da predestinação, pela qual a mais conhecida era, né, o prolífico escritor, né, produzido por ampla obra literária que compõe 59 volumes da coleção conhecida como Corpus Reformatorum, então incluindo a famosa Institutas, né, comentários sobre quase todos os livros da Bíblia, sermãos escritos apológicos, né, então no caso, né, apológicos, litúrgicos e catequéticos, né, panfletos e tratados, além de inúmeras cartas escritas às mais diferentes categorias de pessoas. Bem, então,
Nesse sentido, então, o Martinho Lutero, o João Calvino, ele vai, né, produzir uma vasta obra que vai começar a colocar em xeque a autoridade da igreja. E isso é um ponto determinante para nós compreendermos, né, como que ele vai, né, modificar a base da fé na Europa e também vai chegar até aqui na América. Bem, então, as institutas, né, da religião cristã, o Opus Magnum, então, a grande obra, foram publicadas pela primeira vez em 1536 e atualizadas com novas informações e ideias ao longo de 23 anos, sendo a sua última edição publicada em 1559. Então, em sua primeira edição foi publicada com o propósito de ser uma introdução simples, até mesmo rudimentar, ao conhecimento da vida cristã, ou como dito pelo próprio Calvino. Então, pretendia apenas fornecer alguns ensinos elementares, né, através do qual qualquer pessoa que tenha sido tocada por um interesse na religião pudesse ser educada na verdadeira piedade. Então, e fui especialmente, né, diligente nessa obra por causa do nosso próprio povo da França. Então, vi muitos deles com fome e sede de Cristo, mas muito poucos imbuídos com até a mesma pelo pequeno conhecimento dele. Então, que propus ao próprio livro, né? Então, testifica através de sua forma de ensino simples e até mesmo rudimentar. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que essa iniciativa dele era simplesmente para levar o conhecimento aos franceses do que Cristo queria da França. Então, qual era a proposta dele para que as pessoas tivessem o contato com a religião e não apenas obedecerem o que era impostos a elas por líderes que muitas vezes não comungavam dos seus anseios, então, né, das suas expectativas. Então, nesse sentido, né, o João Calvino ele vai revolucionar a forma de ver, né, a religião de uma forma geral. Bem, então, esta primeira edição tinha apenas 6 capítulos e tratavam do seguinte tema. O primeiro, a lei, né? Então, a exposição dos decalógos, né? Do decalogo. Então, no caso, ele vai impor os mandamentos. Então, qual era, né, as leis colocadas por Deus, né, para a vida retificada da pessoa? Então, a fé, a exposição do credo e dos apóstolos. Então, no caso, tudo estava ligado à fé, e não à questão, né, das suas ações perante, né, a vida cristã. Então, a oração, a exposição da oração dominical. Então, a questão de você frequentar a igreja, né, de você praticar os ritos, de você estar ali participando de uma forma efetiva. Dos sacramentos. Então, ser, né, ser merecedor dos sacramentos. Então, entre todos eles. Então, desde o batismo até a extrema-unção. Então, esses, né, sacramentos eram muito importantes. Então, ele vai colocar o seguinte, que 5 falsos sacramentos. Então, ele vai começar a criar uma hierarquia dentro dos sacramentos e tirar 5 deles. Então, a liberdade cristã e o poder eclesiástico da administração política. Então, ele vai colocar sobre que a liberdade do cristão, e principalmente o poder da igreja e da administração, ele deveria estar junto com a política. Então, trabalhando numa harmonia entre esses poderes, né? Assim melhorando, né, a formação do Estado. Então, com o tempo, entretanto, né, empreitadas do Calvino, né, foi ganhando contornos mais ambiciosos. Já na segunda edição da Institutas, né, ele afirma que minha intenção nessa obra foi preparar e treinar de tal modo na leitura da palavra divina os aspirantes à teologia sagrada que eles possam ter fácil acesso, né, à mesma e depois nela, né, prossigam sem tropeçar. Pois penso que abrangir de tal maneira a suma da religião em todas as suas partes, dispondo-lhe, né, a ordem, que todos os que assimilarem corretamente não terão dificuldades de determinar tanto o que devemos buscar de modo especial nas Escrituras, quanto que objetivo devem direcionar tudo o que está contido nas Escrituras. Então, no caso, ele vai, né, na segunda edição, né, centrar tudo dentro das Escrituras. Então, no caso, né, que a pessoa ela deveria ter, no caso, o discernimento
dentro do que está escrito nas Escrituras, e só assim, né, ele poderia ter uma vida retificada dentro da religião calvinista. Isso é um ponto, né, também, né, que a igreja vai achar, né, que a igreja católica vai começar a contestar dentro daquele momento. Mas, por outro lado, a igreja também vai perder muitos fiéis, e isso vai levar ao movimento de reforma da igreja católica. É assim, de reforma, né, de reforma dentro dos sistemas, né, eclesiásticos da igreja católica, que nós vamos ver no próximo vídeo, que é a contra-reforma. Mas, para que isso acontecesse, houve, né, a necessidade de chegarmos a esse ponto. Bem, então, afinal de sua última edição, a Institutas, né, possuíam um volume muito maior do que sua versão original e abordavam o escopo dos assuntos mais amplos e complexos. Então, outra fonte de contribuição de Calvino para o estabelecimento da teologia reformada foi a sua atuação na fundação da Academia de Genebra. Então, através de sua liderança e com auxílio do Teodoro de Beza, estabelecido por ele como o primeiro reitor da recém-nascida universidade, e a academia pode se tornar um proeminente centro de treinamento para reformadores protestantes, a maioria das quais eram refugiados franceses, enviados assim missionários e pastores para toda a Europa. Além disso, Calvino buscou exercer um papel conciliador entre as diferentes correntes protestantes da época, buscando conciliar luteranos com zwinglianos, né, no que diziam respeito à doutrina sobre a ceia, e sendo coautor do consenso, né, tiguriano, ou consenso de Zurique, que buscava trazer a unidade da igreja protestante quanto à sua doutrina sobre os sacramentos. Bem, então, no caso, né, então, naquele momento que ele vai trabalhar a questão do conhecimento das escrituras, um outro ponto que ele também vai colocar é a questão de uma massificação, tentando unificar as doutrinas protestantes sobre o mesmo modelo, né, no caso, podendo levar esse novo modelo ao máximo de pessoas possíveis. Então, a criação de grupos de pastores, né, que vão, né, dirigir a palavra a povos que não tinham acesso a ela, e isso vai fazer com que, né, né, o sistema protestante começam a gerar os seus concílios, o seu consenso, entre outros pontos importantes, né, que nós devemos levar em consideração. Mesmo assim, né, não demora muito, vai se fragmentar, criando todas aquelas denominações, né, no caso, né, das igrejas protestantes, que vêm até os dias de hoje. Né? Então, no caso, o calvinismo, os calvinistas, os anglicanos, os luteranos, entre outros. E isso é uma base presente dentro da igreja cristã até os dias de hoje. Uma falta de uma coalizão entre os grupos, né, protestantes, mas cada um buscando, né, defender os seus preceitos, a sua forma de ver o mundo. E isso é um ponto, né, que vai, né, dificultar um pouquinho essa organização de uma forma mais ampla. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da expansão do calvinismo. Então, após a publicação da Instituta, houve o período intenso do crescimento do movimento da reforma na Europa, então, cada qual o seu viés teológico e social distinto. Então, no caso, né, começa a se haver os debates entre calvinistas e outras correntes do cristianismo, e como isso vai impactar, né, na forma da teologia, né, que até então ela ainda era uma marca, né, consolidada desde, né, do caso de Santo Agostinho, né, e São Tomás de Aquino. Então, lá no início da Idade Média. Então, isso vai fazer com que, né, os estudos teológicos ganhem outra forma, né, outra importância dentro desse momento. E que vai, né, de uma certa forma ou de outra, legislar a favor, né, de uma outra forma de fazer política e a base, né, para a construção de um novo sistema econômico, que é o capitalismo, e vai começar a ter, né, o questionamento do absolutismo, entre outras questões que nós vamos ver principalmente na Inglaterra. Bem, então na Escócia, onde o reformador John Comex liderou o movimento revolucionário de cunho religioso, o movimento se desenvolveu em direção politicamente muito mais radical do que o calvinismo original. Então, Comex entrou em conflito com a autoridade quase imediatamente, embora a confissão escocesa já seja cuidadosamente contida em relação à resistência ao poder. Portanto, confessamos que declaramos que aqueles que resistem aos poderes supremos
enquanto estiverem agindo em sua própria esfera, estão, né, resistindo à ordenança de Deus e não podem ser considerados inocentes. Então, no caso, né, então, eles tinham essa visão de querer, né, romper com o modelo implantado do catolicismo na ilha da Grã-Bretanha, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que aqueles que fugissem, né, de uma liderança mais moderada, que promovessem revoltas significativas, eles não seriam poupados. Então, essa questão de ser inocentes, né, então eles começam a ser perseguidos também pela sua forma de agir, e não apenas, né, a sua forma religiosa. Então, no caso, a reforma, no caso aí do John Conex, é uma reforma mais moderada, mesmo sendo um pouquinho mais radical do que, né, a questão do calvinismo original, né, que buscava, né, de uma certa forma, apenas reformar a igreja, mas, na verdade, eles queriam o rompimento, o surgimento de uma nova religião, mas, né, sempre dentro dos limites. Então, qual é esse limite? Não, né, ultrapassar a barreira da autoridade, né, do líder religioso. Isso é um ponto essencial. Então, a obediência ao líder, e não apenas, né, você fazer parte do movimento. Bem, então afirmamos ainda que enquanto os príncipes e os governantes cumprirem vigilantemente seus ofícios, qualquer pessoa que lhe negue ajuda ou conselho ou serviço, ou negue Deus, e por seu lugar tenente, né, tenente anseia por isso dele. Então, mesmo assim, a qualificação enquanto eles estiverem agindo as suas próprias esferas representa uma ameaça ao poder. E nas suas entrevistas posteriores com a rainha e o seu debate, né, com, né, no caso, né, o Maitland, né, Lectgont, então o Konex afirmou categoricamente que quanto os poderes governamentais ultrapassarem as suas esferas, o povo tinha o direito de resistir a ele. Então, no caso, ele vai começar também a dizer o seguinte, que a autoridade do rei, ela não poderia estar acima da autoridade de Deus. Então, quando o rei, ele ultrapassasse a barreira entre o aceitável dentro da igreja, então, prejudicar os seus súditos, eles deveriam resistir. Isso é um direito divino. Então, no século e meio seguinte, a história da Escócia foi dominada por determinação da coroa em dominar a igreja. Então, as coisas chegaram ao auge da restauração em 1660, quando Carlos II se arrogou, né, no caso do poder absoluto, em toda a questão espirituais e temporais. Então, a luta pela independência espiritual tornou-se, então, uma luta contra a tirania política. O produto final seria a derrota do absolutismo e a introdução da monarquia constitucional. As bases da luta eram uma teoria bem desenvolvida, né, da desobediência civil, exposta em uma volumosa literatura. Então, no caso, né, o Carlos II, ele vai tentar, né, de uma certa forma ou de outra, ele vai tentar tomar o poder absoluto, mas, né, essas ideias reformistas vão ser mais amplas. Tanto é que na Inglaterra, né, a monarquia ela se torna constitucional já durante, né, o catolicismo, e com a reforma protestante ela vai ganhar cada vez mais força. Isso quer dizer que o rei ele deveria ser contido pela Constituição. Então ninguém estava acima da Constituição. O único que deveria estar acima é Deus, no caso a religião, e não os seus líderes. Então, no caso, todos deveriam obedecer às escrituras e não teriam poder de modificá-la às suas interferências, às suas interpretações. Né? Então, no caso, não importa a sua posição social, você deveria ser obediente a ela. Bem, então, enquanto isso, na Suíça, isolada politicamente e culturalmente, após a reforma da sua, né, proximidade geográfica com a França, católica romana, né, e a Saboia, então Genebra foi forçada a estabelecer uma rede difusa mais poderosa, né, na relação intelectual e econômica do resto da Europa e com nações do exterior. Então, a Basileia e Genebra tornou-se, então, além do centro missionários, o centro de impressão importante, com uma produção literária igual aos centros, né, históricos, como, né, em Estrasburgo e Lyon, com a tradição acadêmica suíça geralmente considerada a reforma como um divisor de águas entre as cidades medievais
e o início da República Moderna Independente. Então, no caso, a reforma para a Suíça vai fazer com que ela tenha um posicionamento neutro, porque como ela está ali, de uma certa forma ou de outra, no meio do furacão, porque ela, de um lado, ela tem a Prússia, do outro lado, ela tem, né, a França, então, esses dois grandes reinos, um protestante e outro católico, vão entrar em conflito por conta disso, e isso vai fazer com que ela tenha uma posição neutra. Isso vai fazer com que ela ganhe algumas vantagens, principalmente a livre possibilidade de produzir obras científicas. Então, até os dias de hoje, né, no caso a Suíça, ela tem esse posicionamento neutro por conta da geografia e por conta da sua liberdade, né, de ter, né, o livre-arbítrio de pensar, de um pensamento livre, sem ter que defender qualquer corrente, né, dissidente, mas sim apoiar os seus próprios interesses. Então, na França, a despeito de ampla perseguição, os huguenotes, em 1555, foram erguidas as primeiras igrejas calvinistas, nomeadamente em Paris, em Meaux, e Angers, e Poitiers e Loudun. Então, nos 3 anos seguintes, surgiram comunidades de Orleans, em Rennes, e La Rochelle, em Toulouse, Rennes e Lyon. Então, o protestantismo francês, a partir de então, experimentou um rápido crescimento. Em 1562, já era mais de 2.000 igrejas francesas, com mais de 2 milhões de huguenotes. Então, no caso, a igreja protestante, como ela tinha uma proximidade maior às populações mais carentes, vai fazer com que a sua aceitação fosse cada vez mais ampla, fazendo com que o seu crescimento fosse vertiginoso dentro daquela realidade. Então, no caso, né, vai fazer com que a igreja protestante calvinista se tornasse uma das maiores forças intelectuais e ideológicas da França naquele período. Então, além desses primeiros locais, o calvinismo se espalhou pela Inglaterra, pela Holanda, pela Itália e as colônias, né, da língua inglesa na América do Norte, e por parte da Alemanha e na Europa Central. Então, em muitos desses locais, o calvinismo tornou-se imediatamente popular e atraente para além das fronteiras geográficas e sociais. Então, na Alemanha, encontrou adeptos, né, entre os burgueses e os príncipes, e na Inglaterra e na Holanda houve convertidos em todos os grupos sociais. E no mundo anglo-saxões, as nações calvinistas entraram em materialização no puritanismo inglês, cujo ethos, né, então, provou muita influência na América do Norte no início do século XVII. Então, no caso, né, então, essa nova visão, né, de predestinação, de destino, entre a questão da fé, vai fazer com que, né, novos territórios ganhem, né, a influência dos calvinistas, e principalmente na América do Norte, no caso dos Estados Unidos. Né? Isso é uma base também para uma corrente filosófica que nós chamamos de destino manifesto, como se os estadunidenses fossem destinados a dominar a América de uma forma mais ampla. Então, no Brasil, os primeiros registros de evangelização calvinistas começaram já durante o período colonial, mas só houve crescimento sustentado dos membros dessa corrente religiosa a partir do século XIX, com o advento da liberdade religiosa. Então, só no segundo reinado, né, os calvinistas vão ganhando importância, principalmente pela política mais liberal, um pouco mais abrangente do Dom Pedro II, que ele abre a possibilidade de uma liberdade religiosa, só que a igreja oficial ainda era a igreja católica dentro do Brasil, mas abrir as portas para novas correntes ideológicas e religiosas no nosso território. Isso é um pouco determinante para nós compreendermos como é que o Brasil ele vai se tornar um país, né, que vai abrir as portas para o protestantismo a partir do século XIX. Bem, e depois do calvinismo, nós vamos falar um pouquinho aqui do anglicanismo. Então, a reforma inglesa, então, a reforma anglicana foi uma série de eventos ocorridos no século XVI, através dos quais a Igreja da Inglaterra rompeu com a autoridade papal e a Igreja Romana. Então, está associada com o processo mais amplo da reforma protestante, um movimento político e religioso que afetou as práticas da fé cristã em todo o continente europeu. Muitos fatores contribuíram para esse processo, como o declínio do feudalismo e a ascensão do nacionalista e o advento do direito comum, como a invenção da prensa móvel por Gutenberg e, consequentemente, o aumento do número de Bíblias disponíveis
e a difusão do conhecimento de novas ideias entre acadêmicos e a classe média, né, e a alta, né, a alta e os leitores em gerais. Então, entretanto, a reforma inglesa, que também, né, abrangeu os países de Gales e a Irlanda, foi em grande parte impulsionada por mudanças na política do governo inglês, a quais a opinião pública foi gradativamente se acostumando. Bem, então, diferentemente da reforma luterana e a reforma calvinista, a anglicana ela vai ter uma forte participação do Estado. Então, do Estado a partir do Henrique VIII. Então, o Henrique VIII, por conta de alguns problemas criados com a Igreja Católica, ele vai romper com a Igreja Católica e ele vai se tornar o chefe da nova igreja. Isso vai ser um ponto determinante, principalmente para a adoção dessa nova doutrina religiosa dentro da Inglaterra. Isso vai fazer todo sentido a partir quando ele começa, né, a criar medidas econômicas e políticas ligadas a isso. Mas para que isso fosse possível, só com a invenção da prensa, né, com a invenção do Gutenberg, vai fazer com que o aumento da produção das Bíblias fosse muito mais elevado, e isso vai fazer com que, né, isso se torne um ponto necessário para a difusão desse conhecimento de novas informações. Isso vai levar, né, até, né, a transmutação, a questão de você transformar o conhecimento a partir, né, da vontade da fé. Isso a partir, né, do Henrique VIII. Então, depois disso tudo, então, nós vamos falar um pouquinho dele. Então, tendo como base do desejo do Henrique VIII em anular seu casamento com Catarina de Aragão, negado pelo Papa Clemente VII em 1527, a reforma protestante inglesa começou mais como uma disputa política do que teológica. Então, as diferenças políticas entre a reforma, entre Roma e a Igreja e a Inglaterra permitiram que os atritos teológicos já existentes se tornaram ainda maiores. Até o rompimento com Roma era o Papa e o Concílio Geral da Igreja com o que decidiam a doutrina. Então, a Igreja da Inglaterra era governada pelo Código do Direito Canônico, com jurisdição final em Roma. Então, as contribuições da igreja eram pagas diretamente a Roma e o Papa tinha a palavra final na nomeação dos bispos. Então, no caso, nós temos muito essa questão de que, né, a negação do divórcio do Henrique VIII vai fazer com que ele tome medidas que vão ser vantajosas para a Inglaterra, principalmente né, no caso, cortando alguns privilégios da Igreja Católica dentro do seu território, entre eles o pagamento dos tributos, a questão das terras dentro da Inglaterra, que nós vamos discutir ainda um pouquinho mais para frente, mas principalmente a nomeação dos bispos, né, que era feita pela Igreja e não pelo rei. Então, isso é um ponto também essencial. Bem, então, o rompimento com a Igreja de Roma entrou em efeito através de uma série de atos do parlamento, aprovado em 1532 e 1534, dentre os quais o ato de supremacia, que declarava o Henrique VIII como chefe supremo da Igreja e da terra da Inglaterra. Então, no caso, ele vai ter um poder maior dentro dessa instituição. Então, o chefe da Igreja anglicana seria o rei e não o Papa. Então, isso vai fazer com que ele ganhasse forte aceitação popular também. Então, no caso, né, então ele vai morrer, ele não vai deixar um herdeiro. Então, quem vai, né, reinar depois da sua morte, né, no caso, né, vai ser a Maria I, que renunciou, né, a esse título em 1553, quando restaurou a jurisdição papal. Mais tarde, em 1559, Elizabeth I reafirmou a supremacia real sobre a Igreja ao adotar o título de governadora suprema da Igreja da Inglaterra. Então, no caso, a Maria I, ela vai tentar a restauração da Igreja Católica como a religião oficial do Estado, mas o parlamento e uma revolta, né, vai fazer com que seja coroada a Elizabeth I e ela vai se intitular como a chefe de ambas, tanto da Igreja, tanto da Inglaterra, fazendo com que a reforma protestante fosse um ato do Estado. Então, seria imposto pela rainha. E isso é um ponto importante de nós levarmos em consideração. Então, a autoridade final em disputa das doutrinas legais agora pertencia ao monarca e ao papado foi privado da arrecadação da igreja, né, e a palavra final na nomeação dos bispos. Então, no caso, a Elizabeth ela vai retirar toda a influência da igreja na Inglaterra.
Então, a partir de agora, a Igreja Católica não tinha poderes dentro, né, dentro da Inglaterra. Isso é um ponto decisivo, principalmente, né, para a ambição da Igreja em voltar a ser a principal instituição religiosa na Inglaterra. E isso vai fazer com que, né, o fortalecimento da rainha fosse garantida pela burguesia, que vai começar a ter alguns privilégios que nós vamos ver. Bem, então, a teologia da literatura da Igreja da Inglaterra se tornaram marcantes, né, então, marcadamente protestante durante o reino do Eduardo VI, então, filho de Henrique, graças às regras estabelecidas, né, por Thomas, né, Cranmer, então, a ser bispo de Cantuária. Então, sobre Maria I, o processo de reforma foi revertido, né, à Inglaterra. A Igreja da Inglaterra foi novamente substituída, né, submetida à jurisdição papal. Então, em seguida, Elizabeth I reintroduziu a fé protestante, mas em uma maneira mais moderada. A estrutura da teologia da Igreja tornou-se alvo de uma disputa feroz durante gerações. Então, o aspecto violento dessa disputa, manifestado pela Guerra Civil Inglesa, acabou quando o último monarca católico, James II, foi deposto e o parlamento, né, pediu a Guilherme III e a Maria II que governassem em conjunto. Então, além disso, após a edição da Declaração dos Direitos em 1689, durante a Revolução Gloriosa, emergiu uma política eclesiástica e uma igreja estabelecida em um número de pequenas igrejas independentes, cujos membros, num primeiro momento, né, sofreram uma séria perseguição civil e acabaram, né, ao longo do tempo. O legado antigo do status quo católico, né, permanece em uma questão de discussão até os dias de hoje. Alguns fiéis permaneceram católicos como uma forma de forçar a adotar o sistema britânico, e a igreja deles permaneceu igual até o século XIX. Bem, então, no caso, né, então, com a morte da Elizabeth, nós teremos tentativas de retorno da Igreja Católica como principal instrumento, né, de fé da Inglaterra. Foi até no caso ali, né, do Carlos II, né, que ele tenta, né, com atos autoritários, né, acabar com a reforma protestante. Aí a igreja, o parlamento e a burguesia, ela vai, de uma certa forma ou de outra, né, chamar o Guilherme, né, de Orange, que era um príncipe protestante da Holanda, para governar a Inglaterra, junto com a Maria II, que era a rainha era a rainha da Escócia, que vai, né, de uma certa forma ou de outra, governar, né, com o Guilherme de Orange. Mas, né, nesse caso, o Guilherme ele foi obrigado a assinar esses direitos do homem, né? Isso vai fazer com que a igreja fosse limitada, né, principalmente a questão da autoridade do rei, a partir do que o rei ele não deveria intervir em questões econômicas e principalmente da propriedade dentro da Inglaterra. Então, no caso, a Igreja Católica ela terá parte dos seus bens expropriados na Inglaterra. Isso vai fazer com que a burguesia inglesa ganhe cada vez mais poder em sua realidade. E esses conflitos vão gerando até os dias de hoje. Né? No caso, a Guerra Civil, né, da Irlanda é um exemplo disso, entre católicos e protestantes. Então, isso é um ponto essencial. Então, não é apenas uma questão de fé, também tem uma questão de poder político e de poder econômico dentro da Grã-Bretanha. Então, aqui nós temos, né, no caso, a representação do Carlos, né, do Carlos I, que foi um dos primeiros monarcas a serem executados por ordem, né, da burguesia, e isso é um ponto essencial para nós entendermos a mobilização, né, social naquela realidade, e principalmente qual era o poder dessa burguesia e dessa nova corrente ideológica religiosa naquele momento. Isso é um ponto essencial de nós pensarmos, né, como a reforma protestante ela foi essencial para o surgimento do capitalismo inglês. Bem, então aqui, né, para nós finalizarmos aqui, nós temos uma resposta da Igreja Católica, que é o tema do próximo vídeo, que é, no caso, a Contra-Reforma. Então, como é que a Igreja Católica ela vai responder à altura esses movimentos protestantes? Então, no caso, a reforma, a Contra-Reforma e o surgimento de uma nova visão de catolicismo. Bem, gente, então, né, com isso eu termino aqui essa parte da Reforma Protestante. Então, como eu já coloquei, né, aí, muito se falam, né, principalmente pelos ditados populares e pela questão do senso comum, onde religião não se discute. Na verdade, religião se discute sim, mas a que ponto, né? Então, nós temos que preservar esse debate de uma forma mais democrática.
mas é importante sempre nós questionarmos essas novas visões. Bem, então eu vou ficando por aqui, agradeço a todos. Se gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, né? Então, né, vamos colaborar para a continuidade do nosso trabalho aqui. Muito obrigado, né? E até a próxima. E muito obrigado pela atenção.